Vamos falar sobre o diagnóstico na intolerância à histamina? Bom, quando o paciente não chega com um diagnóstico médico até o nutricionista, nós precisamos, para qualquer problema de doença gastrointestinal, a gente precisa avaliar sintomas associados a alimentos. Quando o paciente sabe já dos alimentos que ele reage e quais são os sintomas que ele apresenta, fica mais fácil para a gente conseguir ter uma noção de diagnóstico. Mas por muitas vezes o paciente ele se sente perdido, porque são diversos sintomas que ele reage a determinados alimentos, que por muitas vezes ele também não sabe da totalidade desses alimentos, porque ele não consegue identificar quais são estes. Então a gente consegue orientá-lo, a gente consegue até mesmo fazer com que ele se lembre. Mas para não induzir o paciente a um erro, né, de diagnóstico, a gente precisa fazer uma boa anamnese alimentar. E caso também a gente não consiga fazer uma boa anamnese no dia, juntando sintomas e alimentos que reagem, a gente precisa pedir para que este paciente vá até a sua casa e passe alguns dias analisando quais são as reações e quais são esses alimentos que ele percebe que ele se sente mal. Através desse diário alimentar, a gente consegue chegar a algumas conclusões. A gente acaba encaminhando para um médico imuno, até mesmo um gastro, porque é sempre importante trabalhar em parceria com o médico. E a gente precisa observar alguns exames que o médico solicita também. É claro que tem alguns exames que o próprio Nutri pode pedir para o paciente para adiantar também, né, esta consulta médica. Mas o médico, ele pode pedir também outros exames, né, que não fazem tanto parte, né, da conduta do nutricionista. Então, ele pode pedir também exames de alergias a alimentos, né, para avaliar através do exame de sangue e de pele se existe alguma alergia que o paciente apresenta que ele não saiba, como também doenças gastrointestinais, como uma doença celíaca. Mas também pode ser pedido uma colonoscopia para afastar doenças inflamatórias intestinais também. Bom, descartado essas possibilidades, a gente também consegue, tanto o médico como o Nutri, fazer uma anamnese mais completa, para a gente avaliar se tem alguma doença de base. Se existe, por exemplo, uma SIBO, que é um supercrescimento bacteriano, que existe também um exame específico para diagnosticar a SIBO, e é claro, também com a avaliação clínica do paciente. A gente consegue também observar se o paciente tem alguma SIFO, que é um supercrescimento fúngico, que é a síndrome fúngica, através também dos relatos clínicos do paciente. Descartando também estas possibilidades, a gente vai para os medicamentos do paciente. Quais são estes medicamentos que ele está tomando? Porque por muitas vezes alguns medicamentos pode prejudicar na ação da enzima DAO, prejudicando a degradação dessa histamina. Também tem a questão de uma desbiose, né, que pode acontecer por um problema gástrico, de alimentos que não são bem digeridos pelo estômago, né, por falta de uma barreira ácida, que por muitas vezes aumenta também a quantidade, né, de bactérias nesse intestino, que faz com que libere mais, né, esta histamina. Então, olha só quantos fatores, né, que podem estar associados
a intolerância à histamina, que por muitas vezes, né, é bom porque se torna algo transitório, que a gente pode reverter o quadro. Mas quando tudo isto é afastado, né, muitas possibilidades, na verdade, já foram descartadas, a gente chega com exames mais específicos, como o exame de fezes, que é o Copromax, que é um exame coprológico mais completo, que a gente examina a histamina fecal. Então, a gente avalia se essa histamina está normal ou está muito alterada, né? Caso esteja alterada, é claro que está tendo uma intolerância à histamina, e a gente já descartou essas possibilidades de alguma doença associada, algum problema de saúde associado. Aí, caso tudo isso esteja descartado realmente, a gente vai para algo mais específico, que é um exame de perfil de genotipagem da saúde intestinal, para ver se o paciente tem algum problema genético com relação às enzimas DAO e também da enzima HNMT, que são responsáveis pela degradação da histamina. Se existe algum polimorfismo. Então, quando a gente chega neste diagnóstico que existe realmente um problema genético, a gente fecha toda a possibilidade, né, que realmente é a intolerância e que a gente precisa tratar de uma forma específica este paciente, tá? Por muitas vezes esse paciente também, ele não tem condições de realizar todos esses exames, por vários motivos, né? Então, a gente fala que o padrão ouro do diagnóstico da intolerância à histamina vem até mesmo da avaliação do profissional, né? Tanto o médico quanto o nutri. Quando a gente percebe que ele tem uma boa melhora também, só diminuindo com o controle da dieta a quantidade de histamina que apresenta nos grupos e alimentos. Então, a gente consegue ver que o paciente já melhorou muito de todos os seus sintomas apenas diminuindo a histamina dos alimentos. Mas também a gente observa que quando o paciente entra em crise, ele consegue ver uma melhora muito rápida com o medicamento que é um anti-histamínico. Então, realmente a gente avalia dessa forma, de uma forma mais segura, né? Tendo mais certeza que realmente esse paciente é intolerante. Tem um exame que é o exame de sangue, que avalia a atividade da enzima DAO. Mas este exame, ele não fecha totalmente o diagnóstico. É um exame mais simples, né, de se fazer, mas ele pode ter erros. Por quê? Porque geralmente pode acontecer da enzima DAO no sangue estar normal, mas com relação à produção lá no intestino, já há uma falha, há um prejuízo. E este exame a gente não consegue ver a produção, como está lá no intestino. Então, por muitas vezes, não é um exame que a gente consiga avaliar bem, sabe? Se essa enzima DAO está sendo fabricada de maneira correta. É mais como se fosse um reforço, tá? Que por muitas vezes também pode vir com alguma alteração, dependendo de cada caso. Bom, gente, então era isso que eu queria falar para vocês hoje sobre o diagnóstico, tá? Da intolerância à histamina. Parece um pouco complicado, né? Quando se ouve pela primeira vez, porque foi isso também que eu senti. Mas quando a gente começa a descartar possibilidades, por isso que tem que ter um acompanhamento, né, certo, de alguns profissionais realmente que entendam do assunto, a gente consegue sim descobrir quais são as causas, da onde está vindo todo este problema, e a gente se sente muito feliz, na verdade, de conseguir fazer o tratamento de maneira mais segura. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre o tratamento, tanto na parte nutricional com relação à dieta, também com relação à parte de suplementação, que ajuda demais no tratamento, quanto também na parte emocional, tá?
na parte também do nosso cérebro, da nossa mente, que é tão importante também, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, para o controle também da estamina. Tudo bem? Então, gente, era isso que eu queria falar, tá? Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo.